Olá, boa noite a todos. Boa noite, Roseles. Boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá bom? Eu que agradeço. A gente está dando continuidade aqui ao trabalho de divulgação da doutrina espírita, através do Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, GAEB, e a convidada nossa hoje é a Roseles. A Roseles é de Volta Redonda, ela atua lá na AESA, que é a Associação Espiritualista Semeadores de Amor, Vila Morena, é isso mesmo? Isso, pelo Muri. Vila Morê. A Roseles, lá o atendimento é segunda e terça-feira. A gente está tentando convencer a fazer uma palestra presencial para a gente, para o ano que vem, se Vou me Deus quiser, organizar. nós vamos conseguir. Se Deus quiser, vamos conseguir. Né? E eu vou, como já de costume, agradecer, né, já a presença daqueles que já estão conosco, e vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, a página 144, a lição número 65. O título é Não te enganes. Olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia de si mesmo e do Cristo, pense outra vez consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não te enganes acerca da nossa necessidade comum ao aperfeiçoamento. Muita vez, subestimando nossos valores, acreditamos-nos privilegiados na arte da elevação. E em tais circunstâncias, costumamos esquecer impessoadamente que outros estão fazendo pelo bem muito mais que nós mesmos. O vagalume acende leve relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, ao seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Enquanto perdura a sombra protetora e educativa da carne, quase sempre somos vítimas de nossas ilusões, mas envoltando o clarão infinito da verdade com a renovação da morte física, verificamos o sol da vida espiritual, que a providência divina é glorioso amor para a humanidade inteira. Não troques a realidade pelas aparências. Respeitemos cada realização em seu tempo e cada pessoa no lugar que lhe é devido. Todos somos companheiros de evolução e aperfeiçoamento, guardados ainda entre o bem e o mal, onde acionarmos a nossa necessidade. Então, foi a lição de hoje do livro Fonte Viva, de número 65, a página 144. Eu gostaria agora de convidar a todos para que possamos fazer a nossa prece, que a gente possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por essa ferramenta, né, que a rede social nos oferece, para que possamos estar levando um pouquinho a cada lares aí, um pouco da palavra aí do Evangelho segundo a doutrina espírita. Senhor Deus, Pai bondoso, mais uma vez nos reunimos em seu nome para mais estudo e mais um aprendizado. Neste momento, rogamos a Ti, Pai, toda a sua misericórdia, para que o Senhor possa ter compaixão de cada um de nós, para que o Senhor possa entender
que somos imperfeitos e, infelizmente, ainda cometemos erros, mas que já estamos na caminhada, buscando nos tornar pessoas melhores a cada dia. Que nesse momento, Pai, toda a espiritualidade de luz, o Mestre Jesus, o mentor espiritual da nossa casa de Bassanufo, possa intuir a nossa irmã Rose, que se dispôs a apresentar para nós a live da noite, que ela consiga transmitir para nós todas as informações que trouxe, e que nós possamos trazer, tirar dessas palavras, né, ensinamentos, orientações para a nossa caminhada diária, para que nós possamos buscar, através do entendimento da doutrina espírita, aprender um pouquinho mais, Pai, sobre o seu ensinamento, sobre a nossa reforma íntima que se faz necessária. Pedimos também por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, que todos sejam abraçados e amparados neste momento, e que eles possam receber o lenitivo necessário para trazer de volta o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Que só possa abençoar cada lar representados aqui nesta noite, e que lá possa reinar a paz, o amor, a tranquilidade e muita harmonia, para que possamos ter um bom convívio diário. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, por este dia, e pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais uma live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Pois, daqui a pouquinho eu volto, fica à vontade, tá? Graças a Deus. Tá ótimo, meu querido, obrigado. Boa noite novamente, então vamos nós aí para a tarefa. Hoje eu fiz um estudo, né, e o tema seria a emancipação da alma, mas antes de entrar no mérito propriamente dito, eu gostaria de relembrar, né, fazer uma pequena introdução, lembrando que a tarefa das nossas almas, ela tem como objetivo, né, nós nascemos, segundo os nossos estudos, nascemos simples e ignorantes, com rumo à angelitude, né, então nós temos aí um processo de evolução, e uma das ferramentas nesse processo de evolução é a classificação dos mundos, né, nós sabemos que os mundos, pelos nossos estudos, né, são classificados em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos ditosos, né, ou mundos felizes, e mundos celestiais. E para cada evolução, para cada mundo, para cada estágio, se nós colocarmos isso como uma escola, exige também que nós façamos mudanças de status nos nossos aprendizados, né, e as nossas almas precisam alcançar esses estágios, né. Então, pensando na emancipação das almas, o que a gente pode evidenciar? Que no mundo primitivo, né, basicamente, nós somos guiados pelos instintos. O instinto é o que comanda, nós não temos tanto discernimento. E aí, evoluindo, passamos para o mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, estamos na infância das nossas almas. E é exatamente onde estamos, teoricamente, estamos ainda, né? Nós ainda estamos numa classificação de mundos de provas e expiações, então muitos de nós ainda estamos infantis nas nossas caminhadas, estamos ainda nesse processo, né, entre infância e adolescência das nossas almas, né? Mas sabemos todos nós, e a gente tem sido sistematicamente avisados, que nós estamos fazendo esse processo de evolução, estamos migrando para o mundo de regeneração. Muito bem. Se o planeta está fazendo esse upgrade, se ele está fazendo essa movimentação, é necessário que também nós façamos os nossos movimentos. E que tipo de almas habitam no mundo de regeneração? Bom, precisamos sair da infância das nossas almas e adentrarmos na adultescência. Não existe o termo, né? Mas vou aqui fazer essa brincadeira. Precisamos entrar na vida adulta, né? Porque o mundo de regeneração, o mundo regenerado, exige que as nossas almas
estejam conscientes do nosso papel, né? Precisamos nos tornar adultos. E se tornar adulto não tem muito a ver com a biologia, né? Tem muito a ver com a escolha. Amadurecer, existe um tempo biológico que nos é imposto e a gente não tem muito o que fazer com isso, né? O corpo da gente, ele amadurece, ele entra na fase, teoricamente, entra na fase adulta, independente da nossa escolha. É cronológico, é biológico e a vida segue. A gente cresce, o nosso corpo amadurece, a nossa mente atinge, né, o seu grau neurológico de consciência, biológico, mas, infelizmente, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento psicológico, nosso crescimento emocional não se dá na mesma proporção, nem na mesma velocidade, né? E aí, eu vou dizer que o biológico, ele é natural, imposto e natural, e nós não temos controle nem muito livre-arbítrio sobre isso, e a gente tem a evolução espiritual e a evolução emocional, psicológica e ética, moral, que é uma escolha, que faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso despertar da consciência. Muito bem. Então, sabemos que amadurecer e entrar na vida adulta é uma escolha, precisa ser uma escolha, precisa ser visto, né, como uma escolha, como uma etapa evolucional, e a gente precisa olhar para isso, com esse olhar, né? Porque hoje, quando a gente avalia a sociedade como um todo, podemos ver muitas pessoas teoricamente adultas, né, cronologicamente adultas, com 50, com 60, com 30, com 40, mas ainda com um comportamento infantil, um comportamento infantilizado, ainda inconsciente das responsabilidades, da autorresponsabilização de se tornar um adulto, né? Porque quando a gente é criança, e aí a criança ela é exigente, ela não tem maturidade, obviamente, né? Então a criança recebe, ela todo tempo ela está ali numa postura de receber. Ela quer receber atenção, ela quer receber carinho, ela precisa receber o que comer, né? Então ela fica ali numa condição refém, né? De receber dos adultos que lhe cercam, todo o seu nutrir, né, todo o seu desenvolvimento depende dos adultos. Muito bem. E aí, quando a gente se torna adulto, qual é o nosso papel? O nosso papel é nutrir, o nosso papel é oferecer, o nosso papel é dar. Então, na condição de adulto, a gente precisa abrir mão desse lugar de estar todo o tempo a receber. E aí a gente percebe muito nas nossas orações, e aí eu quero fazer essa consideração, como andam as nossas orações? Nossas orações, elas já estão na fase adulta, ou elas ainda estão na fase infantil, que é a oração em que a gente só pede, a gente fica ansioso por receber, a gente fica ansioso para que o Pai nos ofereça, para que o Pai nos livre do mal, para que o Pai nos dê de comer, para que o Pai nos dê a nossa força de trabalho, nos dê a nossa paz de espírito. É sempre uma condição de receber. E aí hoje, para que a gente possa migrar para um mundo de regeneração, é preciso que agora a gente se torne adulto e a gente comece a oferecer. A gente precisa agora se tornar coautor, né? Não coadjuvante, mas coautor, né? A gente precisa se tornar corresponsável pela evolução e pelas coisas que se processam no mundo e na sociedade de hoje. Então, a gente precisa se autorresponsabilizar. E como se tornar adulto? Boa pergunta. A gente, como eu falei, às vezes a gente encontra pessoas já no adiantado da sua idade, mas ainda com uma postura infantil, com uma postura de não se responsabilizar pelas coisas que lhe acontecem, né? E coloca, às vezes, muita culpa ou responsabilidade na sociedade, na família, no trabalho, nas questões políticas, mas sem assumir o seu papel de corresponsável pela realização
e pela, como se diz, por tomar conta da própria vida, né? Por ter domínio sobre as coisas que lhe acontecem. E aí vem uma condição de adulto, né? Ser adulto. O que é ser adulto, então, né? Afinal de contas. E aí eu vim aqui com uma definição, né? Que ser adulto não é apenas uma questão de idade, é um processo de desenvolvimento que envolve maturidade emocional, responsabilidade, autonomia e crescimento contínuo para alcançar a adultez. Precisamos sair da condição de pedintes e passar à condição de provedores, passarmos à condição de sermos autônomos. Voltou. Perdoa, fugiu aqui um pouquinho. Então, essa é a nossa tarefa, de nos tornarmos agora co-criadores da nossa própria existência. De tudo que nos acontece, nós conseguimos olhar qual é a nossa participação, o que realmente nós estamos fazendo, o que as nossas condutas estão apontando, em que direção essas condutas vão nos levar e que consequências nós teremos que, inevitavelmente, receber, acolher e transformar, né? E aí, nessa tarefa de nos tornarmos adultos, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu, né, desde sempre, eu brinco que já nasci velha, né, já nasci bem madura, para mim, desde sempre. E eu sempre tive essa preocupação, né, de não me colocar nesse lugar de receber, mas sim nesse lugar de colaborar, nesse lugar de prover. E aí, estudando essa fase adulta, a gente percebe que a gente tem vários aspectos que precisam ser olhados. O biológico, como eu falei, que é inevitável, ele é da natureza, ele é natural, ele vai acontecer inevitavelmente. A gente tem aspectos emocionais que precisam ser vistos no nosso amadurecimento na nossa vida adulta, né? Então, dentro dos aspectos emocionais, o que a gente trouxe aqui? Coisa importante, autoconsciência, né, compreensão clara de suas forças e de suas fraquezas. Então, sendo adulto, eu preciso olhar para isso. Quais são minhas forças? Quais são minhas fraquezas? Aonde eu tenho mais autonomia? Em que áreas da minha vida eu tenho mais autonomia? Eu tenho mais clareza? Eu tenho mais competências? E quais áreas da minha vida eu preciso me dedicar ao estudo, me dedicar ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento, né, das minhas ações, né? A gente precisa de regulação emocional. Gente, um adulto que não tem regulação emocional é criança, né? Que a criança faz pirraça. A criança, ela não resiste ser contrariada. Ela não tem essa regulação. Basta ela ser minimamente contrariada para ela se jogar no chão, para ela fazer pirraça, para ela fazer feiura, para ela chorar, né? E a gente, na fase adulta, precisa ser capaz de gerenciar as nossas emoções de forma saudável, né? Então, é aquele velho e bom contar de 1 até 10, né? Tomar consciência de que nem tudo que nos acontece é para a gente, às vezes é só com a gente, ou às vezes é só para que a gente aprenda a lidar com determinadas situações, não levar isso para o coração, né? Então, ter essa clareza de lidar com as nossas emoções, que não é fácil, que, em geral, a gente se perde, é sempre na emoção. Quando a gente tem ações e decisões a tomar emocionado, é uma coisa. Quando a gente está equilibrado, são outras ações, né? É muito mais fácil, quando a gente está equilibrado, a gente tomar decisões mais assertivas. Quando a gente está na emoção, tudo fica, às vezes, meio bagunçado, e aí o resultado nem sempre é o esperado, né? A gente precisa, na vida adulta, desenvolver um pouco de resiliência, né? A palavra resiliência é muito utilizada, e assim, quando a gente olha com clareza, o que é, na final de contas, essa resiliência? É a capacidade de um objeto ou de uma estrutura receber pressão, e ela, apesar da pressão, ela conseguir voltar ao seu próprio tamanho, né?
ela volta a se expandir, ela é amassada e ela tem essa capacidade de voltar ao seu próprio tamanho. Então, trazendo isso, resiliência para a nossa vida, é a gente ter essa capacidade de resistir, né, de não sucumbir a qualquer dificuldade, de não sucumbir a qualquer contrariedade, de não sucumbir às questões externas do mundo, né, que o mundo está bagunçado, não preciso dizer, que o mundo está vivendo, a humanidade está vivendo grandes desafios, também não preciso dizer, isso é, todos os dias a gente vê, né, nas nossas relações, nos nossos vizinhos, na nossa vizinhança, no nosso país e no mundo hoje, né? O quanto há uma onda de desequilíbrio. Então, nós precisamos achar esse lugar de resiliência para que a gente suporte a pressão, mas não se perca, né? Suporte a pressão, mas não se desintegre, continue íntegro, né? Para que a gente possa continuar na nossa caminhada. Aspectos psicológicos a gente precisa olhar, né? Não dá para se tornar um adulto sem olhar para algumas coisas, né? Então, que coisas seriam essas? Precisa se tornar autônomo. A autonomia é uma ferramenta de gente adulta. Então, o que é ser autônomo? É não ficar esperando que o outro realize as coisas. Ah, eu não cresço porque o fulano não isso, eu não fiz porque o fulano não aquilo. A gente precisa se tornar mais autônomo, sabe? Ter as nossas rotinas, independente da ação de outras pessoas. Dar a nossa contribuição, fazer o que precisa ser feito, fazer o nosso feijão com arroz muito bem feito todos os dias, sabe? Às vezes a gente não precisa fazer muito, mas a gente precisa fazer o de sempre, com a mesma, com a mesma integridade, com a mesma animação, né, com a mesma vontade de realizar todo dia, né, sendo autônomo, sem esmorecer. Então, autonomia, tomar decisões, tomar as decisões e se responsabilizar por elas, né, parar de colocar na conta dos outros, ou na conta da família, ou na conta da esposa, do marido, às vezes coisas que são nossas, são decisões que são nossas e a gente precisa se responsabilizar, né? Precisamos desenvolver pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? Olhar para as coisas e retirar a emoção. Procurar dados e fatos, né? Com clareza. Essa situação aconteceu por quê? Ter clareza, não ficar só emocionado. Ah, me aborreceu. Tá, mas se aborreceu por quê? Né? Então, a gente procurar saber o porquê das coisas, com visão crítica não no sentido de ser crítico das pessoas, é ser crítico com a gente, no sentido de como isso me impactou, por que eu estou impactado, como eu posso resolver isso, de que maneira isso pode servir para o meu aprendizado, de que maneira essa ação, esse input na minha vida vai me trazer ferramentas para que eu me torne mais forte, para que eu me torne mais hábil para soluções de problemas. Então, é preciso que a gente tenha essa clareza, né, de olhar para situações com pensamento crítico e ver o que eu posso extrair dessa situação que vai me trazer um benefício real, o que eu estou aprendendo com isso, o que fica, né, o que me qualifica essa situação, porque muitas vezes nossos problemas, eles vêm para nos qualificar para o próximo nível, porque conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai buscando novos patamares emocionais, espirituais, os desafios também são maiores. Então, pense comigo, o mundo de provas e expiações, já sabemos os desafios. O mundo regenerado vai exigir da gente uma postura, uma autonomia, uma resiliência, uma autocrítica de adulto. Para quê? Para que nós sejamos contribuição e para que a gente suporte e ancore a energia no bem, no bom, no belo, para que de fato o nosso planeta também possa, né, ser alçado a esse patamar de planeta regenerado. Então, assim, é um combinado, o planeta faz a parte dele e a gente, enquanto almas encarnadas, precisamos também desenvolver essa autonomia, esse amadurecimento para dar conta desse novo processo, né? A gente precisa desenvolver clareza e saber da nossa identidade. O adulto, ele já consegue
se olhar no espelho e se reconhecer. E voltando para o início, né? Reconhecer quem ele é, quais são suas fraquezas, quais são suas virtudes, e com essa clareza, traçar um plano de ação para que a gente possa, de fato, melhorar, para que a gente possa, de fato, alcançar esse lugar, essa estabilidade. Gente, ser adulto não é fácil, né? Mas é um lugar de autonomia, é um lugar onde a gente faz o que quer, escolhe a hora que vai fazer, só precisa se responsabilizar por isso, né? Não dá para a gente fazer o que quer e depois, na hora que vierem as consequências, a gente ter o mau hábito de compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, quando eu realizo uma coisa, o resultado é bom, eu quero para mim o resultado. Quando o resultado é ruim, eu compartilho a culpa ou a responsabilidade com outras pessoas. Isso não é uma postura adulta, isso é uma postura ainda infantil, né? E não cabe no mundo regenerado mais essa infantilidade, né? Precisamos olhar para isso com muita clareza. A gente tem na vida adulta aspectos sociais que precisam ser avaliados, né? E um deles, básico, responsabilidade, né? Cumprir o seu papel, cumprir os seus compromissos, os seus combinados, o seu trabalho, seus combinados com a sua família, né? A gente precisa ter responsabilidade. É muito comum, né? O brasileiro gosta de reclamar, né? A gente é bem reclamão, a gente é bem crítico, e a gente tem essa mania de responsabilizar as pessoas, o que está fora, né? Das nossas questões. Então, eu não tô, vou usar um exemplo bobo, né? Mas, eu não emagreço porque tem muita coisa, porque todo mundo aqui em casa não ajuda, né? Eu preciso fazer dieta, mas ninguém aqui em casa faz dieta. Quem está fazendo dieta, né? Então, a gente tem essa tendência a não se responsabilizar e justificar, né, os nossos não acertos, ou justificar nossa postura, às vezes, ainda enfraquecida, ainda infantilizada, nas outras pessoas, né? Como se o outro fosse responsável por me fazer emagrecer, como se o outro fosse responsável por me dar estabilidade, como se os outros fossem responsáveis por nos tornarmos pessoas equilibradas e felizes. Então, o equilíbrio e a felicidade, eles são escolhas, não tem a ver com o que está fora, tem a ver com o que está dentro. E esse é um processo de dentro que é o desenvolvimento do estágio adulto da nossa alma. A nossa alma precisa começar a parar de responsabilizar o que está fora e assumir o seu próprio papel. E que papel é esse? O seu papel de criação divina, o seu papel de Deus interior. Nós somos a criação, nós somos parte da criação, nós fomos feitos, segundo os textos, a imagem e semelhança. Olha que coisa incrível. E por que que ainda a gente se comporta como se fôssemos menos? A gente se comporta como se ainda não tivéssemos imbuídos desse fluido universal, desse fluido incrível, né? Que anima os nossos corpos, que é a nossa alma. Então é preciso que a gente tenha essa clareza e essa responsabilidade conosco, com as nossas ações. A gente precisa também, dentro desses aspectos sociais, desenvolver relacionamentos saudáveis. Como é difícil, né, gente? Vamos falar que uma das coisas que tem sido, assim, na observação, e não só dentro dos nossos lares, também dentro das nossas casas, como é difícil, às vezes, manter relações saudáveis. Por que que a gente tem dificuldade de manter relações saudáveis? Porque a gente tem dificuldade de impor limites e a gente tem dificuldade de falar a verdade, né? A gente tem dificuldade de dizer o que pensa e, obviamente, dizer o que pensa de maneira respeitosa, e a gente tem essa dificuldade de impor limites, e a gente tem mania de criticar e de julgar. Então, todos esses elementos, julgamento, que vira o quê, gente? Julgamento e crítica vira o quê? Vira fofoca, né? Isso não traz um ambiente saudável, isso não faz com que a gente desenvolva relacionamentos
né, interpessoais saudáveis. Então, para eu ter um relacionamento interpessoal saudável, eu preciso ter clareza, de manter o respeito e o limite saudável, né? Falar o que precisa ser dito, somente o útil e o necessário. Tantas coisas são desnecessárias e a gente ainda assim fala, né? Tanto que nas escrituras também a gente ouve, não é o que entra na boca do homem, é o que sai da boca do homem, é que muitas vezes o leva à queda. Então, para uma relação interpessoal saudável, para a gente ter uma vida adulta, né, a gente precisa conviver com as pessoas, não só fora de casa, como também dentro da nossa casa. Então, como também desenvolver dentro da nossa casa relações saudáveis? Porque é impressionante que essa história, amar o próximo, né? E a gente quer amar o próximo fora, mas o próximo é o mais próximo da gente. E o próximo, o mais próximo, quem é, gente? Somos nós. Nós somos o mais próximo. Então, como é difícil ainda a gente, nessa tarefa de nos tornarmos adultos, como é difícil ainda nos amar, como é difícil ainda nos se auto-reconhecer, né? Então, essa é a primeira tarefa da vida adulta. Eu preciso me auto-reconhecer, eu preciso me amar e dar graças a essa essência, né, divina que habita em nós. A partir da gente, amar filhos e os mais próximos, pai, mãe, filhos, marido, esposa. Essa é a nossa tarefa primordial da vida adulta. A gente conseguir desenvolver nos nossos lares relações saudáveis, desenvolver relacionamentos saudáveis. Quando eu falo relacionamentos saudáveis, não é relacionamento sem problemas, não é relacionamento sem atritos, porque a convivência com a família é a escola mais primorosa do desenvolvimento da alma. Não tem dúvida, não tenham dúvida disso. A família são os maiores provocadores da nossa evolução, do nosso crescimento. São eles que todos os dias nos provocam de diversas maneiras, para que a gente evolua, para que a gente atinja esse lugar de amadurecimento, de resiliência, de autonomia, de autorresponsabilidade e todas essas outras coisas que a gente já falou. Então é preciso que a gente tenha essa clareza que se nós não nos dedicarmos a melhorar as nossas relações, dificilmente a gente vai estar apto a aportar e se manter no mundo regenerado. Porque isso é uma exigência. Como eu vou estar no mundo de regeneração se eu não consigo o básico, que é me relacionar e ter relações interpessoais com os próximos de maneira saudável e respeitosa, né? Então, é preciso que a gente tenha essa clareza. E contribuição dentro dessa questão, né, de aspectos sociais da vida adulta, é a gente também, em algum momento, conseguir dar o nosso papel, fazer a nossa contribuição coletiva, né? Lembrando que isso é uma escala. Primeiro eu, depois a família, depois o que vem fora. Porque a gente vê muitas pessoas ainda na sua condição infantilizada, muito preocupada com a fome na África, mas às vezes não tem o mesmo capricho, o mesmo carinho com a fome emocional do filho que está ali agarrado no celular, né? O filho que está ali horas na tela. Então é preciso que a gente tenha essa clareza, que ser adulto, a gente não pode não se responsabilizar. Tá tudo bem, gente, é maravilhoso quando a gente já está com a nossa tarefa de casa feita, ajudar sim a fome da África, ou enfim, ajudar todos os necessitados, fazer a nossa obra de caridade, mas a primeira caridade precisa ser feita conosco e com os nossos mais próximos. Isso é o básico do mundo de regeneração. Não existe um adulto que não tenha tido ainda essa clareza. Se não tem, é porque a gente ainda está na nossa fase infantil. E aí eu gostaria de pedir, né, carinhosamente, que cada um faça essa avaliação. Como está o seu desenvolvimento pessoal? Como está o desenvolvimento da sua alma? Você ainda se queixa muito? Você ainda atribui às pessoas responsabilidades que são suas?
você ainda acha que o mundo está contra você, que você é um desafortunado, que para você nada dá certo, que tudo para você é mais difícil, isso tudo são posturas ainda da infantilidade da nossa alma. Porque quando nos tornamos adultos, não tem conversa, não tem, como a gente brinca, não tem meu pé me dói, né? A gente sabe que precisa fazer o que precisa fazer e a gente faz o que precisa ser feito. Né? Não tem questionamento, não tem, eu vou esperar alguém, não. Eu sei qual é o meu papel. Eu sei que sou eu que tenho que prover. Sou eu é que tenho, eu sou coprodutor agora, né? Eu sou o corresponsável pela minha própria vida, pela minha própria existência. Então é preciso que a gente aporte definitivamente a esse estágio, né, de maturidade que é tão difícil ainda para muitos de nós, né? E eu esses dias conversando sobre isso, falando sobre o amadurecimento da alma, essa emancipação, o que que é emancipar-se? É ser capaz de caminhar sozinho. Não é que a gente não possa se apoiar na espiritualidade. Obviamente, eles são nossos companheiros de viagem. Mas é também preciso olhar que as nossas almas, muitas vezes, e principalmente nas casas espíritas, a gente ainda na infantilidade do nosso comportamento, a gente ainda remaneja para a espiritualidade muita responsabilidade que não é deles, né? A gente remaneja para os obsessores a responsabilidade que muitas vezes não são totalmente deles, né? Por quê? Porque nós somos responsáveis. Eu brinco que é a gente que liga. Aliás, o telefone toca de lá para cá, né? Eles fazem a ligação, mas quem atende somos nós. Nós é que fazemos a conexão. Então, muitas vezes, nos processos obsessivos, às vezes a gente fala, minha vida não está andando, a minha vida está difícil, aí vai na casa espírita, pede ajuda, pede tratamento espiritual, pede aconselhamento, que isso tudo é maravilhoso. Esse é um dos fatores que fazem com que a gente se una, para que a gente mantenha uma casa de pé, para fazer esse trabalho lindo de auxílio, é maravilhoso, mas é preciso que a gente tenha clareza de que não pode colocar na conta da espiritualidade todos os nossos problemas, que muitos dos nossos problemas são criados por nós mesmos. Muitos dos nossos problemas são até potencializados por alguns amigos espirituais, ainda não tão evoluídos, não tão equilibrados, mas sempre são alçados à nossa vida por um convite do nosso comportamento. O nosso comportamento ainda infantilizado, o nosso comportamento que ainda não consegue vivenciar, né, ou se desvencilhar dos vícios e dos maus hábitos que nos acompanham diariamente. Então, é preciso que a gente, nesse processo de desenvolvimento dessa emancipação da alma, que a gente se torne um ser inteiro, um ser coeso, um ser responsável, um ser que sabe que o Pai é maravilhoso, que Ele já nos deu tudo, gente. Nos cabe agora utilizar as ferramentas recebidas, biológicas, emocionais, psicológicas e espirituais, para que a gente seja um coautor, né? Ele é criador e nós somos co-criadores. Co-criadores do quê? Da nossa própria existência. Eu gosto sempre de lembrar que a porta, isso também é bíblico, né? Que a porta é estreita e cada um vai passar na sua. Isso é uma postura adulta. Eu trabalhar para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu amadurecimento, sabendo que no desencarne será eu comigo mesma. Eu não posso salvar a mãe, eu não posso salvar o filho, eu não posso me colocar nesse lugar de salvadora. A única pessoa que vai prestar contas das suas atividades, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos sou eu. Então é importante que a gente alcance esse lugar de amadurecimento. E eu, pensando nisso, né, nessa questão da emancipação da alma, eu me detive, isso já é uma tarefa que eu faço, eu vou pedir aqui licença poética para isso, inclusive para a espiritualidade, né, de fazer esse adendo. Eu tenho, há algum tempo, que toda vez que eu olho ou eu ouço a oração do Pai Nosso, eu vejo o quanto ela é uma oração de criança.
registrem, é uma opinião muito particular, não é desrespeitosa, porque é uma oração inspirada, que já muito foi inspirada para todos nós, né? E eu vejo ali sempre nós nos colocamos numa condição de pedintes, como se fossem crianças, né? Venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a sua vontade. Ué, mas não está na hora de a gente dominar as nossas vontades e a gente ser capaz de nos conectar com as vontades do Pai, a gente já conseguir agir de maneira adulta para que a gente seja corresponsável e que a gente vibre nas mesmas posturas do Pai, não seria isso? Né? A gente pede ali, né, dai-no o pão de cada dia, mas, gente, ele já nos deu tudo, né? É sério que a gente ainda quer que ele nos dê o pão de cada dia? Não seria agora, no momento adulto, a gente orar da seguinte maneira, né? Sou grata por tudo que me deste, porque eu hoje já consigo conquistar o pão de cada dia. Então, são pequenas posturas. Eu estou usando a oração do Pai Nosso só para a gente poder fazer um adendo, tá? Mas olha como a gente precisa ter uma postura. A gente pede na oração do Pai Nosso e livrar de todo mal. Também é uma coisa, é como se um filho pedindo para um pai, me proteja, me proteja. Mas a proteção, ela também é uma escolha de com quem eu estou me conectando, quais são as minhas ações. E eu, hoje, como adulta, eu peço, me livre do mal que habita em mim, nos meus pensamentos, o mal que ainda me aflige, em alguns momentos do dia, né? Às vezes um mau pensamento, às vezes uma má postura, às vezes uma postura de falta de paciência com as pessoas, né? Uma postura de crítica desnecessária. Esse é o mal que habita em nós e que, no nosso comportamento, faz com que a gente se conecte com o mal que está fora, né? E assim, muitas vezes o mal nos alcança pelas nossas más escolhas. Quantas vezes, às vezes, a gente está no lugar errado, na hora errada, né? E aí o mal nos alcança. Mas muitas vezes, a gente, se tivesse tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de clareza, nós evitaríamos muitas coisas, nós evitaríamos muitos acidentes ou muitas situações desconfortáveis se a gente tivesse essa clareza e essa busca pela maturidade. Então é preciso que a gente olhe para isso, né? O quanto a gente ainda nas nossas orações, o quanto a gente ainda lida com a espiritualidade como crianças, como pedintes, como desprotegidos, desguarnecidos, e hoje essa postura já não nos cabe mais, pelo nível de evolução e pela quantidade sucessiva de vidas que nós já alcançamos, a quantidade de idas e vindas que nós já fizemos, né, nas nossas sucessivas encarnações. Né? Nós estamos encarnados nesse momento do mundo de tanta inquietação, de expurgos, porque nós nos preparamos para isso. Eu digo que hoje, encarnado, não tem nenhum desavisado. Pensem, todos nós escolhemos e fomos gratificados pela oportunidade de estar, neste momento, ancorando o nosso querido planeta Terra nesse processo de mudança de status, saindo de planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. Isso é incrível. E é preciso que a gente se coloque nesse lugar, sabe? De responsável por esse processo. E é preciso que a gente comece a olhar até a nossa relação com a espiritualidade de uma maneira mais amadurecida, de parar de pedir, de parar de reclamar, de parar de atribuir aos espíritos responsabilidades que não são totalmente deles. Muitas das coisas que nos acontecem são escolhas nossas, são ainda as nossas vibrações desequilibradas, são ainda esse processo infantilizado da nossa alma. Então é preciso que a gente olhe para isso e até essa relação, como a gente ora, como a gente se relaciona com os nossos guias, às vezes também numa situação muito
pedintes, né? E a minha proposta, ou a minha sugestão, e é uma coisa que eu tenho procurado fazer, é pedir, não é pedir, né? É conversar com os meus guias, conversar com os meus mentores, e, e que a clareza me alcance, que a maturidade me alcance, que eu consiga já, por mérito meu, compreender determinadas situações. Não ficar esperando, eu vou no centro semana que vem, para eu poder ter uma explicação. Eu vou ser o centro semana que vem, para um atendimento fraterno, para que lá eles me orientem. Gente, tudo isso é maravilhoso, tá? Não estou dizendo que nós não devemos fazer, mas que a gente precisa começar a encontrar esse lugar de autorresponsabilidade. Imagina o quanto a gente não poderia estar se beneficiando dos nossos guias, dos nossos mentores, se nós estivéssemos sentados com eles estudando, debatendo, trocando informações, né, buscando essa autonomia, né, muito mais interessante, vai nos alçar muito mais rápido, né, a nossa evolução, do que se nós ficarmos nesse lugar de pedintes, né, de, me ajuda, colabore comigo. Eles não precisam fazer mais nada pela gente já tem todas as ferramentas, basta que a gente se coloque nesse lugar de autorresponsabilidade. Então, o meu convite hoje, falando da emancipação da alma, é que assim, não existe esse lugar assim, um dia eu vou sair do planeta próspero, vou para o planeta regenerado, e virou o planeta regenerado. Não, não existe, não vai acontecer esse dia, que nós vamos acordar num planeta regenerado, tá? Essa regeneração, ela é paulatina, ela é contínua, e ela acontece fora, e ela acontece dentro. E como está esse processo nosso? Como que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Como a gente está amadurecendo? Quanto a gente está se responsabilizando? Isso é uma boa pergunta. Hoje não é crítica, né? Hoje é assim, vamos olhar para isso. Vamos nos tornar o adulto da sala. Eu gosto muito de dizer isso, né? Porque nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa vida social, nossa vida em sociedade, a gente precisa se tornar o adulto da sala, a gente precisa começar a escolher, ancorar essa energia, né? Essa energia de que podem contar conosco, que nós estamos aqui firmes, conscientes, com clareza, com o coração aberto, com a mente aberta, para ser colaboração, para ser contribuição, não ser peso, não sermos uma coisa que alguém precise carregar, que a gente possa, se precisar carregar alguém, carreguemos, mas que nós estejamos firmes em carregarmos a nossa própria existência. Parar de colocar a nossa existência como responsabilidade de outrem, como responsabilidade de outras pessoas. E não tem, assim, maior adulto conhecido que tenha encarnado nesse planeta, como o nosso Cristo, né? Se a gente esmiuça o Evangelho e ouve, né, tudo que ele disse, tudo que ele fez, ele sempre esteve na sua postura de adulto. Ele sempre se responsabilizou por todas as ações. Ele sempre se doou, ele sempre colaborou. Eu não lembro de ter lido em nenhum momento do Evangelho que estava choramingando, que o Cristo estava pedindo, que o Cristo estava suplicando, exceto no Calvário, né, já lá, né, suplicando ao Pai, mas ainda assim, no Calvário, ele com toda a sua generosidade, e ele ainda disse, na altura do seu sofrimento, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, olha a magnitude, o tamanho dessa postura adulta, e no caso do Cristo já celestial, que é o que a gente espera, que a partir da nossa vida adulta, da nossa conquista da vida adulta, a gente consiga realmente amadurecer, porque amadurecidos espiritualmente, nós estaremos capazes, ou nós seremos convidados a habitar os planetas felizes. E aí, quando estivermos amadurecidos e completamente conscientes da nossa existência, do nosso papel, do tamanho das nossas almas, aí sim
teremos a oportunidade de alcançar a vida celeste, a vida celestial. Então, voltando ao Cristo, que utilizemos ele como nosso, que já é o nosso guia, né? É o melhor exemplo que a gente tem. Então, vamos olhar para o Cristo e olha como ele foi adulto em todas as fases da sua vida. Como ele se doou, como ele nunca esteve nessa condição de responsabilizar as pessoas. Pelo contrário, em todos os momentos, ele se responsabilizou. Ele puxou para si a responsabilidade de curar. Ele trouxe para si a responsabilidade de educar. Ele trouxe para si a responsabilidade de nutrir, né, no Sermão da Montanha, dos peixes, dos pães, a multiplicação, enfim. Lá, quando ele estava no templo, né, ele expulsou os vendilhões, ele também se responsabilizou como adulto, que aquilo não era ideal, que aquilo não era adequado ser feito num templo religioso. Então, assim, todos os momentos dos relatos crísticos, ele se responsabilizou e ele se colocou no lugar de adulto. Então, esse é o convite para hoje. Será que a gente já alcançou esse lugar de adulto? Será que a gente já consegue ser o adulto da sala, aquele que não sabe tudo, mas tudo que ele sabe, ele coloca à disposição da sociedade. Tudo que ele tem, ele coloca à disposição dos seus, né, dos seus familiares, dos seus amados. Tudo que ele é, ele coloca à disposição desse planeta, em termos de ancoragem, de vibração, né? Toda a sua amorosidade, toda a sua competência, toda a sua força, você já consegue, como adulto, colocar à disposição do universo, colocar à disposição de Deus, para que nós sejamos ferramentas úteis e saudáveis, para que cada vez mais a gente, como coletividade, a gente alcance esse lugar de regeneração, que penso eu que, e como eu falei, não existe, não acho que não vai ter o dia que nós vamos amanhecer no planeta regenerado. Eu percebo que muitos de nós já acordamos todos os dias num planeta regenerado, porque isso também é uma escolha, isso é uma vibração, isso é uma postura diante da vida, uma postura diante da própria existência. Então, que nós alcancemos esse lugar, essa escolha de nos tornarmos adultos. Então, nada de chorumelas, nada de reclamação, nada de julgamentos vazios, nada de apontar o dedo, porque isso é coisa de criança. Nada de ficar reclamando do seu trabalho, do seu chefe, da sociedade, da política. A gente pode fazer críticas? Sim, podemos. Mas nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser compartilhado. A gente precisa olhar para as informações, acolher e ficar aqui, ó, processando. O que eu faço com isso? Essas palavras, elas vão colaborar, elas vão contribuir? Não, então, que não sejam ditas. Então, que a gente encontre, finalmente, esse lugar de estabilidade, que a gente consiga acalmar o mar revolto que muitas vezes está dentro de nós. Que a criança, ela derrama esse mar via lágrimas, ela derrama esse mar revolto via insatisfação, que é nítida, né? Quando a criança está aborrecida, ela não esconde. Mas o adulto, ele precisa aprender a dominar esse mar revolto que muitas vezes está dentro de nós. Que neste mundo regenerado, eu espero, e não só espero, eu tenho certeza, que será um mar de calmarias, né? Vai ser um mar onde a gente tenha clareza, onde a gente já consegue ser feliz, mesmo com insatisfação, né? Porque mesmo no mundo regenerado, ainda não será um mundo feliz, ainda teremos desafios, ainda teremos insatisfações, mas que como adultos, a gente hoje entenda que estar insatisfeito não tem nada a ver com ser infeliz, são coisas completamente diferentes. Eu posso não estar satisfeita com muitas coisas que ainda existem no nosso mundo, que ainda acontecem na nossa sociedade, mas isso não me impede de ser feliz. Porque a felicidade, tal qual a escolha de me tornar adulta, também é uma escolha. Então, me sentir feliz e grata,
reconhecer que Deus já fez tudo por nós, já nos deu a vida, já nos deu a alma, a capacidade, o projeto, o processo, mundos, né, que são aí os mundos que vão crescendo, que vão nos permitindo amadurecer, essa escola maravilhosa que é o universo. Então, é preciso que a gente abrace a nossa vida adulta, que a gente abrace a nossa espiritualidade, não como crianças, mas como parceiros agora, como pessoas que já conseguem olhar para si, se reconhecer, saber o seu próprio tamanho, saber a sua responsabilidade, saber o quanto você pode ou não colaborar com determinadas coisas na sociedade, né? E o que eu estou propondo aqui na vida adulta não é nos tornarmos perfeitos, porque ainda não é, nós ainda não estamos nesse lugar. O nosso estágio ainda é transitório, é passar de crianças para a vida adulta. Já é um grande passo, mas ainda teremos muitas tarefas ainda pela frente para que a nossa alma encontre esse lugar, né? Esse lugar de estar disponível e apto a ocupar o mundo celestial. Que incrível seria, né? Então, muitas coisas ainda pela frente, muitas coisas ainda para a gente aprender, muitas coisas ainda para a gente desenvolver, mas por hora, o meu convite é que quem mais fala, quem mais precisa ouvir, então também é um convite que eu faço a mim mesma diariamente, encontre o seu lugar de adulta, seja adulta da sua sala, seja adulta no seu trabalho, seja adulta na casa espírita, né? O adulto que vem para colaborar, para doar, ele não vem para ser servido, ele não vem para pedir, ele vem para prover. E nesse papel de provedor, que nós acolhamos o Cristo como nosso guia, como nosso modelo, o quanto ele foi adulto, o quanto ele se doou, o quanto ele foi incrivelmente mestre, né? Como ele foi mestre. Então, que a gente também se torne mestre nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos convívios sociais, no nosso trabalho, que a gente realmente seja contribuição, que a gente hoje, quando a gente entrar num ambiente, a gente docilize esse ambiente, que as pessoas nos recebam com alegria pela nossa presença, sabe? Isso tem sido uma busca. Todo lugar que você entrar, que você seja essa pessoa, esse fator que dociliza, esse fator que colabora. Ai, que bom que a pessoa chegou. Isso é lugar de adulto. Porque quando todas as crianças estão na bagunça, quando chega um adulto, esse adulto ele equilibra o ambiente, né? Ele dá suporte, ele dá estabilidade, ele traz confiança para as crianças que estão ao entorno. Então, com certeza, nem todos nós faremos a passagem já nesse momento da infantilidade da alma para a vida adulta, mas todos os que estiverem aqui e que de alguma forma tenham sido tocados, de alguma forma tenham ouvido alguma coisa que tenha te trazido um insight, e esse convite reverbere no seu coração, que assim seja, que nós nos tornemos adultos funcionais, adultos que funcionam para um planeta de regeneração. Espero que essas palavras tenham ajudado, tenham despertado a gente na importância, né, de nós nos tornarmos almas emancipadas, sairmos da condição da nossa infantilidade e assumirmos o nosso papel de adultos, não só na sociedade, não só na vida, mas também na nossa vida espiritual, né, para que nós sejamos convidados a novas tarefas e que a espiritualidade possa nos propor novas tarefas, porque de alguma forma nós nos colocamos à disposição desse amadurecimento. E assim termino aqui essa fala, agradecendo imensamente por mais essa oportunidade. Vamos fazer uma prece de agradecimento, então, agradecendo ao Pai por essa oportunidade, pedindo a Ele que toque os nossos corações, que nos ajude
nesse desenvolvimento, que nós encontremos esse caminho do amadurecimento, porque isso vai nos dar muita alegria, muita gratidão por podermos finalmente ancorarmos no planeta de regeneração. Será uma nova fase, com novos desafios, mas eu imagino, né, o quão maravilhoso podermos ser ferramentas úteis para o desenvolvimento não só pessoal, não só social, não só das nossas almas, mas também da sociedade e dessa coletividade humana maravilhosa em que estamos inseridos. Que o nosso Pai Maior esteja conosco, que a espiritualidade amiga possa nos ver agora na condição de colaboradores e não de pedintes, e que o Mestre Jesus continue servindo aos nossos corações de guia, de luz e de modelo. Que assim seja, graças a Deus.